Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja vendo esse vídeo. Você está no canal Augusto Desvendando Direito para falarmos sobre emendas constitucionais, matéria de direito constitucional, mais especificamente sobre cláusulas pétreas. Trouxe uma questão do exame de ordem do ano de 2018 para que possamos conversar e resolver. Vamos ao enunciado da questão. Por entender que o voto é um direito e não um dever, um terço dos membros da Câmara dos Deputados articula proposição de emenda à Constituição de 1988, no sentido de tornar facultativo a todos os cidadãos o voto nas eleições a serem realizadas no país. Sabendo que a proposta gerará grande polêmica, o grupo de parlamentares resolve consultar um advogado especialista na matéria. De acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a opção que indica a orientação correta a ser dada pelo advogado. Temos na situação problema um caso em que os membros da Câmara dos Deputados, um terço dos membros da Câmara dos Deputados, articulam uma proposta de emenda à Constituição para tornar o voto facultativo. Sobre essa possibilidade de tornar o voto facultativo, nós devemos nos lembrar que, dentro da Constituição Federal, portanto, a Constituição Federal de 1988, nós temos o artigo 60, parágrafo 4º, que traz algumas cláusulas pétreas, que são assuntos que não podem ser objeto de emenda constitucional. Devemos nos recordar, portanto, se o voto obrigatório é uma cláusula pétrea. E isso nos ajudará a decifrar toda a questão. Vamos, portanto, para a alternativa A. Alternativa A. Não é possível sua supressão por meio de emenda constitucional, porque o voto obrigatório é considerado cláusula pétrea da Constituição da República de 1988. Uma análise do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal nos revela que o voto obrigatório ele não é cláusula pétrea, uma vez que o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal faz menção ao voto direto, secreto, universal e periódico, mas em nenhum momento há menção ao voto obrigatório como cláusula pétrea. Portanto, o voto obrigatório não é considerado uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Isso faz com que nós possamos descartar a alternativa A. Vamos então para a análise da alternativa B. Não há óbice para que venha a ser objeto de alteração por via de emenda constitucional, embora o voto obrigatório tenha estatura constitucional. Realmente, se nós analisarmos as cláusulas pétreas que estão contidas no artigo 60, parágrafo 4º, não há nenhum óbice, não há nada que impeça que sejam propostas emendas constitucionais com a finalidade de tornar o voto facultativo. Embora o voto obrigatório tenha estatura constitucional. Por quê? Porque o voto atualmente é realmente obrigatório e não viola nossa ordem constitucional, não viola a Constituição também. Embora possa ser objeto de emenda constitucional e, quem sabe no futuro, ser facultativo. Então a alternativa B, ela está correta. Não há, portanto, nenhum erro na alternativa, que está completamente correta. Vamos então para a análise da alternativa C. Para que a proposta de emenda constitucional seja analisada pelo Congresso Nacional, é necessária a manifestação de um terço de ambas as casas. Essa necessidade de manifestação de um terço de ambas as casas não se verifica. E por que eu digo isso? Porque se nós analisarmos quem pode propor emendas constitucionais, nós vamos nos lembrar que
A emenda constitucional ela pode ser proposta por 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Isso na propositura. Com relação à aprovação, ela deve ser aprovada por 3/5 dos votos em 2 turnos em cada uma dessas casas, ou seja, na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Há outros legitimados também, que nós veremos posteriormente. Vocês podem perceber que o enunciado, ele inclusive faz menção a 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, justamente porque esse quórum é o necessário para que haja uma proposta de emenda constitucional por parte, realizada por uma das casas do Congresso Nacional, seja pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. Então, não é necessária a manifestação de 1/3 de ambas as casas. Lembre-se que para propositura é preciso que 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados proponha, ou então do Senado Federal, quando nós estamos falando do Congresso Nacional. Há outros legitimados, como o Presidente da República e metade das assembleias legislativas também, mas nós veremos isso posteriormente. Vamos para a alternativa D. A emenda, sendo aprovada pelo Congresso Nacional, somente será promulgada após a devida sanção presidencial. Há um erro muito evidente nessa alternativa, e é um daqueles erros que nós não devemos esquecer. Porque quando nós falamos de emendas constitucionais, não há necessidade de sanção presidencial. Não se fala em sanção presidencial. Inclusive, nós encontraremos casos em que se aprovam emendas constitucionais sem participação do presidente da República, porque não há essa necessidade de sanção. Obviamente que ele pode atuar nos bastidores quando deseja a aprovação ou a rejeição de uma determinada emenda constitucional, mas não há essa necessidade de que ele aprove, que ele sancione para que haja promulgação da emenda constitucional. Outro caso é o caso em que o próprio presidente da República ele propõe a emenda constitucional e ele é um dos legitimados. Mas, de toda forma, gravem que não há necessidade de sanção presidencial para que haja a promulgação de uma emenda constitucional. Dito isso, nós concluímos que a alternativa correta é a alternativa B e vamos tecer os nossos comentários finais. As emendas à Constituição podem ser propostas por 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, pelo Presidente da República, ou por mais da metade das assembleias legislativas, portanto, maioria relativa. Como eu já disse durante a resolução da questão, a aprovação depende da discussão em 2 turnos com 3/5 dos votos. E, como eu havia mencionado, há determinados assuntos que não podem ser tratados, não podem ser propostas emendas tendentes a abolir determinados assuntos previstos na Constituição Federal. Determinadas determinações, na realidade, né? Não se pode abolir, portanto, através de uma emenda constitucional, a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico. Percebam que não há Desculpem, probleminha técnico aqui. Voto direto, secreto, universal e periódico. Não há nenhuma menção ao voto obrigatório, que pode ser, portanto, objeto de emenda constitucional. Separação de poderes e direitos e garantias fundamentais que estão naquele rol extenso do
artigo 5º da Constituição Federal, e há também direitos e garantias fundamentais esparsos dentro do texto constitucional. Dito isso, nós concluímos que o voto direto, universal, secreto e periódico é cláusula pétrea e não deve ser modificado através de uma emenda constitucional, mas o voto obrigatório não é cláusula pétrea e pode ser objeto de emenda constitucional. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. E é isso, meus amigos. Muito obrigado.